Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Sucesso. Hoje a resenha vai ser com o William Mota. O William é um amigo pessoal nosso e tem uma história maravilhosa dentro do esporte e de empreendedorismo também. O William é competidor de jiu-jitsu, tanto de competições nacionais quanto internacionais. Tem uma academia que é um sucesso em Americana, tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Então, passar a palavra para o William se apresentar e depois a gente começa a fazer a resenha e bater um papo aqui. Pessoal, como o Daniel falou, sou o William Mota, professor da Aliança Americana, né? Competidor de jiu-jitsu, né? E gostaria de agradecer aí ao Daniel, ao Tomás, ao Caio, ao Lucas aí pelo convite, a gente poder bater esse papo aí, falar um pouquinho do jiu-jitsu e falar o quanto o jiu-jitsu transforma a vida das pessoas aí no Resenha de Sucesso. Bacana. Como você começou no esporte do jiu-jitsu? Foi uma coisa que você começou já com mais idade? Você entrou desde criança? O que te motivou a entrar no esporte? Eu comecei no jiu-jitsu na adolescência, né? Pratiquei muito esporte, futebol na escola, atletismo e tudo mais, né? Mas eu tinha algo dentro de mim que era um pouquinho da violência, né? Eu fui um garoto briguento na minha adolescência e na minha infância aí. E cresci em São Carlos, né? Depois que eu vim mudar para Americana, então a minha iniciação no esporte foi em São Carlos. Morava numa fazenda lá, então tinha essa competitividade com os outros garotos lá, até que um segurança da fazenda lá onde a gente trabalhava me fez o convite para poder estar conhecendo o esporte. Eu tinha 14 para 15 anos, aí eu fui conhecer e me apaixonei. Desde a primeira aula eu falei, cara, isso aqui me completou e até hoje estou no esporte, virou profissão e é a minha vida mesmo. Que legal. William, como que foi essa interseção de mudar um pouco da fazenda ali e sair da fazenda e conhecer o esporte em si? Como que foi você conhecer que existia um esporte além da briga, por exemplo? Isso daí fez toda a diferença naquele começo? Você já se apaixonou? Como que foi essa experiência? Fez total diferença, que quando eu conheci a luta, aquilo canalizou aquela energia que tinha dentro de mim, né? Que a gente tem a competitividade, eu sou muito competitivo e eu usava essa energia da forma errada. Pô, a gente brigava, discutia. Quando eu comecei a fazer o esporte, né, com o meu primeiro mestre foi o Romeu Berto lá em São Carlos. Ele já é faixa coral de jiu-jitsu hoje. E você começa a entender a filosofia que tem por trás do esporte, né? Que o respeito que você acaba tendo com o seu colega de treino, né? E você acaba transferindo isso também para a sua convivência na sociedade. Essa transição que o esporte me deu, assim, muito rápido, né? Com 2, 3 aulas, né? Ali, aquele bate-papo ali pós-treino, eu já consegui transferir isso para a minha vida mesmo. Falei, pô, isso aqui realmente pode mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas, né? Legal. E na sua família já tem alguém que praticava esportes ou foi algo que foi novo para você, para o pessoal que assim, como é que foi o suporte familiar em relação a isso? Você já tinha um histórico familiar? Como é que foi? Como eu disse, eu sempre pratiquei esporte, né? O meu irmão jogou futebol, quase chegou a ser profissional de futebol, mas dentro da minha família a questão de luta não existia. Eu fui o pioneiro que abria as portas para isso mesmo, sabe? A aceitação foi boa. Meu pai sempre gostou que a gente praticasse esporte. Ele via que eu tinha essa tendência a brigar bastante. Ele falou, pô, vou colocar esse menino na luta para ver se para ver se ele se controla, né? Aí tive muito apoio em relação a isso. Então, minha mãe, tanto meu pai, me ajudaram bastante. Bacana. E como que foi a mudança? Depois você ficou competidor por quanto tempo? E de competição para, ok, quero empreender, quero ter uma academia. Como que foi esse período? Cara, você começa no jiu-jitsu, começa a treinar, começa a competir. Então, eu comecei há 20 anos atrás, né? Então, o que existia era a competitividade, né? Você... Não existia a prática esportiva ou só como eu posso dizer? A prática... Sem ser a competição, me fugiu a palavra agora, perdão. Tá.
Por praticar ali. Por praticar isso. Era Só esporte, prática, sem esporte por competir. diversão, né? Não existia isso. Você tinha que ser competidor. E eu Tá. tinha isso dentro de mim. É esporte novo. Um esporte novo, exatamente. Como que foi a transição? Você acaba sendo empurrado, né? Porque eu vou me graduando. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, competi em todas as faixas. Para eu poder me manter competitivo, eu tinha que treinar por mais tempo. Para me manter treinando por mais tempo, eu teria que achar uma renda que me mantesse treinando. Então, eu já comecei a dar aula já muito cedo. A partir da azul, já comecei a ajudar como instrutor, da roxa também. Então, foi dali que eu consegui já tirar um ganha-pão, para poder estar me mantendo treinando por mais tempo e estar competindo, ter condições financeiras de competir, né? Você consegue falar um pouco mais sobre o jiu-jitsu? O que é a arte do jiu-jitsu? A arte de lutar no chão, né? Mas como é que funciona? Como é que é os detalhes da cultura do jiu-jitsu? E como que ele se diferencia de esportes como boxe, muay thai, karatê? Porque essas artes, elas são mais conhecidas, né? Então, para as pessoas, assim, é porrada, soco, tudo mais. Mas o jiu-jitsu, ele é uma arte muito legal, Estratégia. mas não é tão conhecida a filosofia por trás do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu você tem uma questão muito de estratégia, de muita criatividade, Sim. de muito improviso, você saber se sentir confortável no desconforto, sair Isso. daquela situação. Só que as pessoas não conhecem muito essa filosofia do jiu-jitsu. Você consegue explicar um pouco pra gente? Cara, o jiu-jitsu é a arte de ficar confortável no desconfortável. Porque o tempo todo você está em situações de cheque, né? Fala-se muito do xadrez do corpo, né? Que o jiu-jitsu é o xadrez do corpo. Então, o tempo todo você é colocado em situações que não é a força que vai fazer você vencer. Que você precisa tentar achar a técnica e o ponto de desequilíbrio, né? O jiu-jitsu basicamente é uma luta de contenção, né? Muito parecido com o judô, só que o judô é a luta mais na projeção, a luta em pé, você derruba seu adversário e depois tenta conter ele no chão e a luta se encerra ali. Tem as finalizações também no judô, mas o jiu-jitsu ele continua, né? As pessoas costumam dizer que para alguns o chão é o limite, para o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu continua no chão e pode-se começar no chão também, né? Então, basicamente é isso. É a luta que te dá uma possibilidade infinita de técnicas, né? E de conter o seu adversário sem precisar o uso de golpes traumáticos, igual o boxe, igual o Muay Thai. Você consegue imobilizar o seu adversário sem machucar ele. Esse ponto de você ficar confortável no desconforto é super importante, né? E você não usar a força como a sua arma principal. Vocês sabem, o William foi meu professor desde faixa branca, foi ele que me graduou, que vem acompanhando nesse tempo. Agora eu estou parado por questões médicas e vou voltar a fazer, mas no começo eu lembro que eu usava muita força. Você sempre falava, não é, Daniel, você está se matando de fazer força, não é isso. E depois É você aquele ditado, né? É o jeito, né? Não é o a jeito. força. Daí você começa, por Exatamente. exemplo, fazer aula com alunos que são mais pesados do que você, mas o cara tem lá 30 quilos a mais e você consegue raspar ele, você consegue levantar o cara sem usar a sua força ali. É impressionante isso. E em questão estratégica, como que você consegue projetar essa estratégia, como você disse? Porque às vezes você luta com um cara de 120 quilos, 130 quilos, a estratégia é o ponto essencial quando você já Perfeito. antecipa uma luta, né? Antecipa Sim. um round ali. E como que você trabalha essa estratégia dentro e também fora do tatame ali, dos rings? Como que funciona essa sua metodologia? Você observar o seu adversário no jiu-jitsu, por exemplo. Eu vou lutar com um cara mais pesado que eu, né? Por entendimento, esse cara é mais forte do que eu, né? Mais pesado do que eu. Então, quais são os pontos que eu posso levar vantagem com ele? Na velocidade. Então, eu já vou tentando montar uma estratégia na minha cabeça que eu coloque ele em situações que a minha velocidade vá criar a superioridade, né? Que eu vou conseguir ser superior a ele, a força dele, ao peso dele, né? Essa estratégia a gente pode levar para a vida, né? Que é o conhecimento das situações. Antes de você tentar resolver uma situação por impulso, você tentar ver os caminhos que você pode tomar tecnicamente, né? Essa era uma pergunta que a gente até pensou em fazer. Quais aprendizados do jiu-jitsu você leva
para a sua carreira como empreendedor ali, tendo a sua própria academia, questão de rotina, questão de se sentir confortável ali em situações do dia a dia que você tem que lidar que não são do esporte, mas questões de gestão. Falar um pouquinho sobre isso para a gente. Como que você fez a transição de esportista para dono de academia e depois como que você coloca em prática essas questões que o Daniel colocou? Cara, a gente tem que virar uma chavinha, né? Quando a gente é competidor, o competidor ele é um cara 100% egoísta. Porque o primeiro lugar só tem espaço para um, né? Tem 3 lugares lá no pódio, mas o primeiro lugar é só para um. Então, se você tem o desejo de estar em primeiro lugar, você tem que pensar em você o tempo todo. E quando você treina, tudo que você vai treinar, os treinos que você faz, quando você está na fase de competidor, você quer ganhar tudo. Você não quer perder nada. Nem uma pegada ali no kimono você não quer perder quando você está nessa fase de competidor. E quando você começa a pensar em empreender e ser professor, né, a gente tem que pensar em servir. Né? E servir a gente tem que eliminar o egoísmo, porque a gente vai se doar por inteiro. Aí você tem que virar a chavinha. Né? É um processo bem difícil. Se você trabalha ali 10 anos treinando em alto rendimento, você pensando sempre em estar em primeiro lugar, é difícil, leva um processo grande de você virar a chavinha e poder começar a servir. Porque às vezes você está ali no treino com um aluno, o cara ganhou uma posição de vocês, automaticamente sua chave já vira. Aí você tem que ficar brigando com esse mindset aí. E empreender é algo que não é tão simples assim, né? Porque tem várias coisas envolvidas, né? Gestão financeira da empresa, contratação de pessoas, a parte de cuidar de recebimentos, inadimplência. Como é que foi para você ter que lidar com toda essa vida do empreendedorismo que há por trás e que às vezes a gente não está preparado, mas começa a empreender e você tem que aprender na marra? Como é que foi para você essa experiência? Você é colocado ali em xeque, né? Hoje eu tenho uma academia. E agora, como faz? Vou receber. Tem que colocar aluno na academia. Como que eu vou gerir o caixa da minha empresa? Cara, é buscar conhecimento, né? Buscar com quem já faz, com quem já fez, né? E dentro da Aliança tem isso, né? O Gurgel, que é um dos fundadores da Aliança, né? Oferece isso para todos os associados, né? A Aliança tem mais de 300 escolas espalhadas pelo mundo, né? Então, tem um curso de gestão de academia. Ali os professores podem estar aprendendo como gerir o seu negócio, né? Porque o cara sabe dar aula e sabe treinar jiu-jitsu. Aí você tira o cara do tatame, põe ele atrás do computador, ele tem que fazer o marketing da academia, ele tem que gerir o financeiro da academia, como faz? Virou faixa branca. Virou faixa branca. E esse espírito a gente não pode perder nunca, de faixa branca. Eu fiz uma postagem terça-feira. Você sempre vai aprendendo. Eu fiz uma postagem terça-feira, o eterno faixa branca. Cara, é a mentalidade, né? Tem que ter humildade intelectual e para você estar sempre aprimorando, né? Tem que entender que você conhece, mas não conhece nada ao mesmo tempo e você tem que estar sempre se aprimorando, tanto na técnica do treinamento quanto na gestão. E a Aliança, ela, que nem você falou, é uma estrutura, uma franquia que tem mais de 300 academias, né, no mundo. Como que é essa relação do jiu-jitsu dentro da Aliança e como que é a interação entre as academias? Porque você fala, jiu-jitsu, parece que é um esporte individual, mas não é. É um esporte coletivo, porque você não treina sozinho. Exatamente. Se você for sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter pessoas tão boas quanto ou melhor do que você, treinando para você poder progredir. Como que é a interação entre as academias da Allianz? Como que funciona essa questão de troca de experiências, tanto no treino quanto na gestão? Como que funciona isso daí? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é que sozinho você vai mais rápido, né? Mas junto a gente vai mais longe. Então a Aliança tem esse compromisso com as escolas, né? De estar fazendo essa interação para que a gente possa crescer e oferecer sempre o melhor serviço para o nosso cliente, para o nosso aluno, né? Que a gente tem o entendimento que o jiu-jitsu ele tem que ser bom para todas as pessoas, tem que ser um jiu-jitsu para todos, né? E como que a Aliança faz isso? Através da metodologia de ensino que a gente tem, que todas as alianças seguem, né? Então tem um curso de professores, aí a gente tem um curso para turma iniciante,
intermediário, avançado. Então, todas as escolas seguem um padrão de ensino que isso agrega muito. Porque um aluno meu, se ele sai daqui da minha academia para treinar em outra escola, na Aliança, ele vai ter a mesma ensino e a mesma qualidade de treino, né? Através da metodologia que a Aliança consegue agregar tudo isso. E também a gente faz um seminário. O que é um seminário? A gente traz o professor de outras escolas para estar ensinando dentro da nossa escola, né? E isso faz com que os alunos tenham interação com os professores, né? E acaba aprendendo um pouquinho mais aí da mentalidade de cada professor que está dentro da Aliança. Essa questão das escolas levarem os outros professores e todo mundo ali jogar junto, vamos dizer, é uma coisa nova, né? Que a Aliança trouxe muito isso. Igual você falou, antes era todo mundo rival, todo mundo competidor, todo mundo querendo o primeiro lugar. A cultura do jiu-jitsu vem evoluindo muito mais por uma questão de comunidade. Sim. E a Aliança é uma das grandes responsáveis nesse Aliás, o Gurgel, sentido. ele é pioneiro no desenvolvimento da metodologia do jiu-jitsu, né? Porque antes era aquela estrutura dos Gracie Era que old tinha, school, né? que tinha poucos movimentos e não tinha um padrão, então você não conseguia ter aulas com muitas pessoas, você tinha aulas com poucas pessoas e a metodologia da Aliança permitiu que tenha inúmeros alunos numa aula e tem academia com 3.000 alunos. Ele é pioneiro na questão do ensino, né, da metodologia para a turma. Antigamente não existia essa metodologia para o ensino em turma, né? O que a Academia Gracie tinha, né, era um ensino individual. Se eu não me engano, era 40 aulas, né, que o Hélio mais o Carlos criaram para poder ensinar os alunos, mas era de forma individual. Então, eles davam aula aluno por aluno, né? Já existia esse método. Aí, a Aliança, o Gurgel, conseguiu transferir esse ensino de qualidade que vem desde a família Gracie, mas para que a gente possa passar isso para a turma. Legal. Né? Fique mais fácil e a gente consiga também agregar mais alunos na aula, né? Porque imagina se eu tiver que dar aula por aula, todos os meus alunos. Então, você tem 140 alunos, quantas aulas eu tenho que dar na semana para poder atender todo mundo? E isso é uma coisa que, numa visão, ajudou muito no esporte, porque antes, sou leigo, tá? Não entendo tanto assim de esporte, de artes marciais, mas no insight aqui, se você tem um aluno só, você tem tantas horas no dia, você consegue dar, sei lá, 12, 13, 14 aulas no dia e parou. Exatamente. E a aula fica muito cara, ela não é acessível. Quando você consegue dividir com a metodologia e trazer mais pessoas para o treino, você consegue fazer com que o atleta monte a sua academia, cresça dentro da profissão, você torna esse esporte mais público, mais acessível. Sim. E aí, tem uma pergunta que eu quero fazer para você, né? O esporte, ele tem uma história de superação para muita gente. Muita gente consegue sair de vários problemas quando ela se introduz no esporte. Lá na academia sua, ou nas academias que você já frequentou, você conhece alguma história de superação que você acha foda e que você quer compartilhar? Cara, muitas histórias, assim. Mas tem uma história que eu gosto de contar, que me marca, assim, é de um aluno meu, até o Emerson, né? Hoje ele é um faixa roxa meu lá e ele tá para pegar marrom. É um cara muito gente boa. Ele tava passando uma fase, assim, difícil na vida dele, de um término de relacionamento. Ele já tinha treinado comigo um mês e... Famoso shake. Aí aconteceu esse término de relacionamento e ele tava numa fase da vida dele, assim, que ele tava com consumo excessivo de álcool e ele bebia. Cara, e ele, professor, eu quero voltar a fazer um treino e tal. Ele foi fazer um treino. O primeiro treino que ele foi fazer, ele deu meia volta no tatame, aí ele sentou lá e não conseguiu fazer mais o treino, ele já passou mal. Aí ele falou, pô, professor, mas eu vou continuar treinando. Veio mais um dia, e veio mais um dia, né? A superação de enfrentar os desafios ali, né, cara? Aí ele diminuiu a quantidade de álcool, parou de fumar. Cara, já tá com 6 anos que ele treina comigo. Cara, Legal. mudou a vida dele, assim. Se eu parar para contar a história toda dele aqui, a gente vai demorar mais de 1 hora aí. Mas, assim, eu vi a transformação que o jiu-jitsu fez na vida dele e o quanto eu pude contribuir com isso.
E eu falei, pô, meu trabalho como professor para servir a comunidade do jiu-jitsu tá valendo a pena. E você acha que o treino, o exercício, o jiu-jitsu, ele funciona como um apoio para as outras atividades que você faz, por exemplo, a gestão, o exemplo da alta performance no esporte? Você não falou ainda dos seus títulos, dos campeonatos, depois eu quero que você conte isso daí para nós aí, as suas experiências. Mas você acha que viver a alta performance no esporte, dar o seu melhor, faz com que você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você seja melhor? Te faz enfrentar os desafios do dia com mais tranquilidade? Ah, com certeza, cara. Assim, quando você passou e viveu ali sob pressão extrema, né? Você fazer um treino de competição, fazer um treino de mais de 2 horas, às vezes, né? E tinha dia que eu treinava 6 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas à noite. Então, você chega no seu extremo. Cara, te dá uma tranquilidade nas situações de pressão, cara, que até minha esposa fala assim, pô, tem hora que você tá calmo demais, parece que você não tá ligando para as coisas. Eu falo, não tô ligando, não é que eu não tô ligando, é que esse problema aqui não é um problema para mim. Não é um problema, exatamente. Exatamente. O meu nível de solução, vamos dizer assim, é 10 relacionado a esse problema. Esse problema é 2, eu vou me preocupar com isso por quê, entendeu? Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta, né? Você já está há 20 anos nessa carreira, né? Que você já vem atuando com jiu-jitsu e tudo mais. E como é que é para você, por exemplo, se manter num aprendizado constante? Porque você já conhece jiu-jitsu de A a Z, né? Mas sempre tem algo mais que a gente pode aprender. E você tem alunos que se tornaram campeões brasileiros, tudo mais. E como é que é para você manter esse nível de alta entrega, de alta performance, sendo que você já está lá no topo, né? Como se manter lá? Pô, Thomas, eu vejo que é quebrar o ego, sabe? Não achar que você sabe tudo e que você é autossuficiente. E tem dias que eu estou lá na academia, eu dou aula, né? Passo a posição do dia, passo o treino do dia. E às vezes eu vejo o faixa branca fazendo a posição, às vezes ele está fazendo de uma forma diferente que eu ensinei, mas para ele está funcionando aquilo. Eu falo, opa, aqui eu tenho um aprendizado, né? Se esse cara está fazendo dessa forma e ele está conseguindo realizar o movimento que eu passei, mas com alguns detalhes particulares dele, eu posso aproveitar aquilo para eu passar para outro aluno, porque quando chegar um cara com o biotipo dele, eu vou entender que essa posição que eu vou passar tem que ser dessa maneira para aquele aluno, né? Não ter o ego de falar assim, pô, você tem que fazer do jeito que eu faço. Não tem como. O jeito que eu faço é particular meu. Às vezes o cara com 120 quilos, ele vai conseguir jogar o pé atrás da cabeça? Não vai, né? Ou o cara com a idade já um pouco mais avançada, que começa a treinar, tem alunos lá com 40 e poucos anos, o cara não vai fazer um agachamento lá, quase encostar o bumbum no calcanhar, não vai. Então a gente tem que sempre ter esse entendimento de entregar o melhor dentro das condições que o aluno tem. Exatamente, é deixar de olhar para nós mesmos assim e tentar entender aquele ponto fraco que existe na situação, né? Eu brinco também que lá no escritório a gente sempre discute, né, algumas situações que quando a gente se junta para conversar é quando a gente consegue resolver. Porque assim, cada um pensa de uma forma, cada um faz de uma forma diferente, mas inevitavelmente o resultado quase sempre, eu digo quase sempre porque às vezes existe uma falha ali, mas quase sempre é o mesmo. Então, é realmente entender esse tato social, né? Entender um pouco a forma que essa pessoa pensa e entender como ela performaria melhor, né? Sim. E é exatamente o que você falou. Não dá pra gente se sobrepor o nosso ego, né? A gente tem que ter essa humildade, colocar o chinelinho no pé ali. Sempre. E fazer o nosso melhor pro próximo, né? É assim que eu acredito que a gente consegue superar desafios todos os dias. Ô William, pegando o gancho do Caio, foi linear o desenvolvimento da sua carreira ou teve altos e baixos? Porque a gente sempre pega empresário para conversar e fala, cara, quase quebrei 3 vezes, não foi nada linear. Então a gente sempre gosta de fazer essa pergunta, como que foi esse desenvolvimento? Cara, acho que essa
palavra linear Existe. existe em algum mundo paralelo, porque na vida real ela não existe. Cada dia é um dia, né, cara? E pensar em desistir, cara, eu não consigo nem contar aqui agora quantas vezes eu já pensei em desistir, né? Por N dificuldades, às vezes financeira, às vezes realmente de tipo, pô, eu quero ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Vou arrumar um trabalho aí, vou ganhar meu salário, vou conseguir curtir final de semana, pô, igual meus amigos estão fazendo, em vez de eu ter que ir treinar, ter que competir. Cara, eu já fui competir Dia das Mães, né? Tava a família toda reunida, eu fui pra competição lutar. Então, tem altos e baixos, cara. E é isso que vai criando a sua resiliência, né? Vai te construindo como pessoa, como professor, que me construiu como professor, foi esses altos e baixos, para poder passar as experiências reais da vida. Porque às vezes o aluno chega lá, cara, você não sabe como que ele está realmente. No dia a dia que você vai começar a entender, você vai começar a conversar com ele. E o que vai moldar esse aluno? São as suas experiências, né? Eu falar o que eu vivi, né? Sim. Porque se eu falar o que eu não vivi, fica vago, entendeu? Quando a gente fala o que a gente viveu, a gente coloca a verdade naquilo e as pessoas sabem que aquilo é real e aquilo muda a vida das pessoas. E William, você como um atleta de alta performance, você já competiu em competições importantes. Então, eu gostaria, se possível, que você falasse algumas das competições que você já competiu, alguns aprendizados que elas trouxeram na sua vida e como que você fez, principalmente, para manter a humildade e não deixar o ego sobrepor. Porque, poxa, você tem alguns títulos interessantes. Muito, Puta que pariu, Ele me mandou uma listinha aqui. Eu vou abrir aqui, dá pra ler aqui, mas ó. Deixa ele falar. Uma, duas, três, Deixa ele quatro, falar. cinco, tem umas 18 linhas aqui. E assim, não é qualquer um que consegue alcançar esse ponto. Então, assim, a maioria das pessoas quando chega no patamar, não todas, mas tendem a ficar um pouco mais arrogantes, não manter a humildade. Eu acho que uma das melhores vantagens e características da pessoa é quando ela consegue manter a humildade e se colocar numa posição de eterno aprendizado. Como é que você fez para fazer isso? Então conta seus títulos e essas histórias aí. Cara, a gente já errou um pouco, né? A gente erra também, porque realmente sobe um pouquinho para a cabeça quando você consegue ganhar um título, igual eu fui vice-campeão pan-americano. Cara, você, sai de lá e fala, não tem... Na minha categoria, fui o segundo melhor, né? Aí você fala assim, o que eu vou fazer agora? Aí você volta para academia, volta a treinar. O que me fez manter com os pés no chão foi sempre o desejo de conquistar mais, né? Igual eu tinha sido vice-campeão, falei, logo tinha o Paulista, né? Falei, preciso treinar o Paulista, porque agora eu quero ser campeão. Aí eu consegui ser campeão paulista. O que eu posso dizer em relação a manter os pés no chão, cara? É difícil. Eu posso falar que é difícil você quebrar aquele ego mesmo, né? Você tem que... A gente estava falando de ego aqui agora há pouco. Você acaba de ser campeão, o que tem mais para você conquistar, né? Você realizou, um treinamento, fez um camp, treinou duro, conseguiu ser campeão, você tem que, refletir um pouquinho, descansar. O que me fez voltar e sempre ter os pés no chão foi pensar no que eu já tinha passado e no que eu realmente queria conquistar para frente, assim. Acho que foi isso que conseguiu diminuir um pouquinho o ego ali e achar que, não, tá bom, eu já ganhei tudo que eu precisava. Legal, que título você já ganhou? Eu já ganhei o Campeonato Paulista, fui vice-campeão pan-americano, fui terceiro colocado no Mundial sem kimono, no gi, e já fui terceiro colocado do brasileiro também. Entre outros regionais, né? A gente acaba usando os regionais para a gente se preparar para os campeonatos maiores, né? E ganhei alguns absolutos, que o absoluto é sem divisão de peso. E você acaba até ganhando uma graninha aí, e é bem legal também esses campeonatos, assim. Legal, e você ainda compete nesses campeonatos ou não mais? Sempre procuro estar competindo. Esse ano eu lutei o brasileiro, acabei perdendo nas quartas de finais. Depois de 4 anos sem competir,
porque eu acabei me dedicando muito mais à minha academia, ao meu trabalho, que eu acabei me casando, tendo filho, então eu falei, pô, eu preciso estruturar a minha vida para eu poder voltar a competir, ter condições tanto financeiras e psicológicas aí para poder voltar a competir em alto nível. E aproveitando o gancho, né, você falou da vida pessoal, né, você até falou que você teve uma competição também, que foi justo no Dia das Mães, né, como que é para você fazer esse conciliamento entre a vida pessoal, a vida profissional, como que é para lidar com isso? Cara, lidar com trabalho, competição e família são 3 pilares ali, né? Porque estão totalmente ligados, né? Competição, isso me dá um know-how, né? Em relação ao meu trabalho, né? Eu consigo divulgar o meu trabalho, tá competindo, tá dando referência para os meus alunos, né? E a academia é o sustento ali, né? O que mantém a minha família, o que mantém a minha vida ali. Como que eu consigo equilibrar essas coisas, cara? É tendo conversas ali com a esposa, né? E organizando, tendo uma agenda bem organizada para poder ter horário de você cumprir bem as tarefas que você tem no dia a dia, em relação à aula, em relação ao tempo com a esposa, com a família, as competições. Então eu tento montar um cronograma anual do que eu vou fazer, das competições que eu vou lutar, né, para poder conseguir aí cumprir as tarefas que eu tenho. Tudo é negociado, Tudo né? é negociado. E a sua esposa ajuda você na academia também, né? Como que você concilia esse negócio? Deixar o ambiente de academia com ela ali trabalhando no dia a dia para relacionamento pessoal em casa? Às vezes você briga, você tem que chegar em casa, Tem deixar diferença? a briga ali. Cara, Ali ela que manda, né? Ali ela que... O exemplo do Torinho, né? Ele é o lutador, mas é quem Quem tem o... ela é brava. cara, a gente teve alguns conflitos em relação a isso, cara. Tomara que ela não brigue comigo aí. Mas depois que a gente estabeleceu o que cada um ia fazer dentro da academia, cara, acho que ficou bem mais fácil, sabe? Ainda eu piso na bola um pouquinho, às vezes acabo passando ali, fazendo o que não era para eu fazer, e ela fica brava, eu falo, não, tá bom, vou voltar aqui um pouquinho, você cuida disso, eu cuido disso, né? E a gente conseguiu separar bem isso para não ter problema com o nosso relacionamento, né? Porque senão você acaba misturando as coisas e você acaba dificultando ali o relacionamento íntimo de marido e mulher. Então, se você coloca as tarefas, o que cada um tem que fazer e deixa acontecer, né, fica mais fácil. Depois você pode discutir, conversar, alinhar os pontos que não foram legais, o que a gente acha que pode melhorar, mas cada um cumprindo com aquilo que foi pré-determinado fica mais fácil. E voltando só mais um pouquinho, você falou sobre suas experiências de campeonatos, torneios, ser campeão, ser vice, participar entre o Brasil todo e até campeonatos internacionais. Você também tem alguns alunos que são campeões, né? Inclusive você falou comigo que foi esse mês passado, né? Esse ano, mês passado. Que você teve 2 alunos campeões brasileiros, né? E como que você mede essa gratidão entre ser campeão e treinar um campeão? E o sentimento O envolvido sentimento, também. com certeza. Cara, É a mesma hoje coisa? eu falo que é melhor você conseguir formar um aluno campeão e você ver o cara lá e ser campeão, sabe? Porque a dificuldade que é de transmitir o conhecimento e fazer com que a pessoa se dedique, né, ao ponto dela conseguir o resultado, o ponto mais alto ali, né, que é subir no pódio de um campeonato brasileiro, cara, é muita alegria, assim, para um professor, né? Então, realmente eu me sinto mais feliz com a conquista dos meus alunos do que com as minhas, né, próprias. Até com as que eu penso em ter ainda, né, porque eu quero ganhar um campeonato mundial, que eu quero ganhar um campeonato brasileiro na faixa preta. Então, eu estou em busca disso, estou treinando para isso ainda também, mas eu me sinto mais feliz com a conquista dos meus alunos do que com as minhas realizações. Que legal. Como que é a sua rotina hoje? Você falou que ainda busca outros campeonatos. Como que está a sua rotina hoje com gestão de academia, treino, preparo físico, casamento, filho? Como você...
Cara, minha rotina hoje é dar aula e correr para casa ajudar a minha esposa com o filho, né? Basicamente tá desse jeito, mas assim, antes do meu filho nascer, do Antônio nascer, eu tenho em média de 6 horas de aula por dia que eu dou, né? 6 a 7, depende do dia que se eu tenho personal ou não. Então, de segunda a sexta. Sábado eu tenho mais 2 horas de aula, né? E fora as horas de treino. Eu faço musculação 3 vezes na semana e vou para Campinas treinar, que é onde meu professor me formou faixa preta, tem a academia dele lá e tem um treino de competição com os faixas pretas lá. Pelo menos uma vez na semana eu estava indo fazer esse treino para me manter em alto nível, né? Então, fica bem puxado aí durante a semana. Mas, cara, é como eu falo, tem que fazer, você não tem que pensar. Porque cansado você vai ficar, sem motivação você vai ficar. Você tem que olhar o que você tem que fazer no dia. Programou sua agenda? Eu tenho que ir lá treinar terça-feira, 11 horas. Cara, se eu acordo bem, se eu acordo mal, eu vou lá e faço. E ele aplica isso mesmo, porque daí, como não vai, ele fala, pô, você tem que vir, onde já se viu? Cumpriu o só vem. compromisso que ele assumiu com ele mesmo, isso é legal. E pegando o gancho, você falou assim, para se manter em alta performance, você tem que estar sempre treinando. Eu acho que isso a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida e com gestão. Para a gente se manter, para nós nos mantermos melhores gestores, para desempenhar nossas funções de forma melhor, a gente tem que estar sempre estudando e tudo mais. E como você tem a academia, a sua esposa te ajuda com a gestão, vocês também estudam gestão, além do treino? Como é que funciona isso daí? Cara, e como eu disse para você em relação à Aliança, que tem os cursos da Aliança, então, todo ano, né, a gente tem sempre um curso novo que a Aliança lança, né? E eu sempre estou estudando realmente a questão de gestão, porque você não pode ficar parado, né? A minha esposa, ela tem outro negócio, né, com a família dela, e ela é formada em administração, então ela acaba conseguindo me ajudar mais nessa questão. Eu foco mais o quê? Em melhorar como professor, em estar estudando o que o jiu-jitsu está oferecendo agora para os alunos, como que o jiu-jitsu está caminhando, né? Você não pode parar de estudar, é um mindset infinito, você tem que sempre estar buscando conhecimento, né? E sempre estar se cercando de pessoas que possam agregar para você ali, né? Isso é legal. Como que o ambiente influencia as pessoas que você se relaciona, tudo mais? Qual a importância disso para você evoluir? A importância disso cara, que assim, é total. Eu tenho alunos lá de todos os tipos, né, cara? Pô, tem empresários, tem advogado. Então, o tempo todo você está ali no bate-papo, na resenha pós-treino, e você está aprendendo, você está absorvendo algum conhecimento que eu posso agregar na academia, melhorar, né, o meu serviço. Isso é com o relacionamento, né, com as pessoas que você tem, com a média das pessoas que você convive, é aquilo que você vai se tornando e vai podendo melhorar aí. E, William, como que você lida, como você desenvolveu essa parte de comunicação e como que você lida com isso, né? De ter que passar um ponto A e que para chegar no B e transferir isso para outra pessoa, para a pessoa comprar o sonho que você está passando, né? Para a pessoa comprar a sua ideia. O jiu-jitsu é muito mais que só técnica, né? Que só treino, que só físico, né, cara? É uma filosofia de vida. E a gente pode tirar aprendizado ali, cara, a todo momento no treino. Às vezes você está numa situação difícil ali, né? Tem uma situação que é os 100 quilos, quando o cara já passou sua guarda, né? E você está ali dominado, 100% dominado. Qualquer erro que você cometer ali, você pode ser finalizado. Como que você vai reagir nessa situação? Eu vou me afobar? Vou acabar criando mais espaço, vou acabar dando mais oportunidade para o meu adversário me dominar melhor. Tem que ter calma, pensar na técnica, né? E tentar sair daquela situação. Caso você seja finalizado, você aprendeu. No jiu-jitsu a gente usa uma frase que é assim, ou você ganha ou você aprende. A gente nunca está perdendo, né?
As lições da vida, as maiores lições que a gente tem na vida é quando a gente está nos piores momentos, né? Quando a gente é colocado nas piores situações. E o jiu-jitsu nos leva a isso todos os dias, todo momento. Às vezes você está numa situação boa, daqui a pouco você está numa situação ruim. E isso a gente pode transferir para a nossa vida, de criar essa resiliência. Aqui nessa resenha nossa, eu pude perceber que o jiu-jitsu, assim como outras artes marciais, ele tem uma importância muito grande com relação à disciplina, a autoconhecimento. Não é só pancada, violência, briga. E existe hoje por parte de algumas pessoas, um preconceito muito grande com relação a entrar na arte marcial, porque acha que é questão de violência, tudo mais, mas na verdade não, é muito mais profundo e envolve uma filosofia de vida. Queria que você desmistificasse esse preconceito e para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, falar um pouco sobre a filosofia geral do jiu-jitsu e por que a arte marcial em si não é violência. Óbvio que tem a parte da troca, do contato, dos golpes, né? do contato, mas que isso é o de menos. É o bônus. É o bônus. Legal, Lucas, essa sua pergunta, cara, porque é o que eu mais, assim, presencio lá na academia, relacionado a qualquer tipo de público, desde a criança até o adulto que quer treinar lá. É o medo relacionado à arte marcial. É o medo de se machucar, é o medo de como ele vai ser recepcionado na academia, é o medo, né, relacionado até o cara, às vezes, entrar na academia. Você fala assim, pô, vou lá treinar. Não, vocês vão me bater, né? Por que isso? Antigamente o jiu-jitsu tinha essa cultura, né? Pô, era a porradaria, era a casca grossa, né? E aluno novo de outra academia. De outra academia, aluno que começou. Por quê? Porque não existia metodologia de ensino. Antigamente, o aluno, ele chegava na academia, na primeira aula ele já estava sendo exposto ao treino, né, que é o rola que a gente fala. E isso, realmente, para um cara leigo, causa um trauma muito grande. Pega um graduado com o que está começando. Exatamente. O graduado quer, às vezes, mostrar serviço para o professor, né? Existia muito isso. Você pega um cara que nunca sofreu uma montada, nunca sofreu uns 100 quilos, uma posição de domínio ali. O cara fica ali embaixo do cara ali, o cara acha que vai morrer, entendeu? Então isso causa esse espanto. E também existia a questão das brigas antigamente, né? O cara treinava jiu-jitsu há 10 anos atrás, o cara queria sair pra rua pra brigar, e isso acabou, cara. Realmente, a luta hoje ele é só um bônus. O que o jiu-jitsu tem para oferecer para a sociedade, para as pessoas, é muito maior do que a técnica, do que uma chave de braço, do que uma chave de perna. É realmente melhorar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. A resiliência que o jiu-jitsu traz para a vida das pessoas, né? Pô, o cara pode se curar de uma depressão, o cara estressado vai lá, ele relaxa, entendeu? Mas o que precisou ser feito? A metodologia de ensino. O cara que chega lá na academia, que ele nunca fez uma aula, ele precisa entrar na turma de iniciante, ele precisa passar pelo processo do entendimento do que é o jiu-jitsu, das técnicas, né? E isso leva, cara, 2 meses. A gente só coloca o aluno a ter uma experiência com a luta, com o combate mesmo, depois de 2 meses praticamente de treino. Porque aí o cara já vai ter entendido o que ele precisa fazer em cada situação. Ele já vai ter ganhado um fortalecimento ali muscular, uma tonificação. Por quê? A gente faz o aquecimento voltado para as técnicas. O cara vai realmente entender. Aí o cara vai quebrar aquele paradigma do medo, né? Essa é a maior dificuldade do entendimento aí para a galera leiga que quer começar uma luta, que pensa em começar uma luta. E desmistificando também um pouco a questão de aula para crianças e mulher, né? Você ali aqui na região de Americana, é uma referência de aula para criança. É lotado de criança a sua aula infantil e mulher também. A mulher que vai procurar entender jiu-jitsu, geralmente ela vai ali para a Aliança Americana. Queria que você falasse um pouco mais como que você quebrou o estigma nesses 2 grupos específicos. Acho que isso daí tem bastante a contribuir, desmistificar aquela coisa, não, o jiu-jitsu é só para homem ali, que não é um esporte para todo mundo.
os pais procuram as artes marciais para as crianças mais por disciplina, né? Você pode ver que, às vezes, o pai chega lá, pô, esse menino bagunça demais, esse menino é mal educado e tal, né? Eu vejo que a arte marcial, ela vai auxiliar nisso, né? Às vezes, o maior problema realmente é os pais ali pegar firme com a criança, né? Não adianta o professor de arte marcial que ele não vai... a gente Não vai... vai suprir o pai e a mãe. Exatamente. No meu caso, por exemplo, quando eu era criança, lá tinha meus 9, 10 anos, eu era muito hiperativo. Eu não conseguia ficar quieto um segundo. Eu já fazia um esporte, praticava futebol, né? Eu segui início de carreira ali, mas eu tive que compensar com outro tipo de esporte. Aí acabei entrando na capoeira. Uhum. Cara, eu fiquei 3 anos ali e foi onde eu consegui ter a disciplina necessária para eu conseguir controlar meu corpo, minha mente e fazer realmente essa questão. E foi onde eu entendi também que o esporte, a luta, não era esse paradigma que era só porradaria, que era só pancada, e sim era uma arte, e sim é um esporte realmente. A respeito, né? É uma filosofia de vida, né? E como que você fez isso e está fazendo ali na região de Americana? Voltando até um pouco para Para a pergunta. Daniel, é o método de ensino, cara. A Aliança oferece isso para a gente como professor, né? E a gente aplica isso no dia a dia, né? A gente tem graus comportamentais para as crianças também. A divisão de faixa das crianças é diferente, né? A gente tem uns graus que é disciplina, que é respeito, que é comprometimento. Então, a criança, ela vai, dentro do método da Aliança, ela vai conseguindo enxergar no que ela está falhando. Por exemplo, se o aluno não tem comprometimento, ele vai lá na aula, ele brinca, ele não está fazendo a técnica, né? Ele não cumpre com as lições que tem na aula. Pô, tem a hora de brincar, tem a hora da técnica, né? A gente tenta fazer tudo bem lúdico para as crianças se envolverem no jiu-jitsu, né? Aprenderem realmente a arte marcial, mas que eles possam ter, incluso ali, as referências que a gente quer dar, né? De disciplina, de educação, de comportamento, de respeito, né? E fortalecendo isso para a criação deles. Então, se ele não cumpre, ele consegue enxergar, porque eu dou um grau lá, tem um grau verde, tem um grau amarelo. Então, isso faz com que a criança enxergue no que ela está falhando, e os pais também. Então, é um método de ensino, cara. Acabou ficando muito fácil para a gente como professor. Eu não preciso criar da minha cabeça como que eu vou pensar, como que eu vou fazer para que essa criança me respeite mais. Uma coisa que eu tenho reparado muito, que você tem comentado, é a questão da organização, né? Tudo gira em torno disso. A organização desde a metodologia de ensino, como que você vai ensinar desde adulto a crianças, a diversos públicos distintos, mulheres, idosos. Então, você tem uma metodologia, você tem uma organização de agenda para também separar o que precisa, o que não precisa ser feito. E isso faz toda a diferença, né? Para você conseguir conciliar, você conseguir obter sucesso, conseguir se manter numa alta performance, né? Como que foi para você aprender a ter essa organização, aprender a conseguir ter essa disciplina que se faz necessária? Cara, a gente tem que ter disciplina para treinar, né? Quando eu competia, tinha horário para tudo. Chegasse atrasado, você não poderia fazer o treino. Então, você acaba já criando esse hábito de ter disciplina, de ter horário. E depois, buscar conhecimento com quem faz, né? Com quem já tem uma academia de sucesso. Igual a gente tem a oportunidade de sempre estar indo na Aliança São Paulo, ou eu vou na academia do meu professor lá em Campinas também. A gente troca muita ideia com os professores que já estão aí à frente do tempo, né? Para poder conseguir aplicar na nossa academia e conseguir ter o sucesso que a gente almeja aí dentro do ramo, né? Que legal. E o pessoal é receptivo nessas outras academias, assim, para passar a experiência, compartilhar as dificuldades que eles estão passando? Como é que é essa troca de experiência? Cara, eu posso falar dentro da Aliança, sim, cara, é muito receptivo, é muito fácil o trato com os professores, com as outras academias. Então, o Gurgel, né, como líder, ele sempre prega isso e faz isso, né? Então, os outros professores acabam replicando, fica fácil, né? Quando o seu líder tem essa forma de trabalhar,
você acaba sendo fácil de replicar. Então, é bem legal essa relação das alianças aí que a gente tem. E hoje você tem, por exemplo, você está passando por uma dificuldade específica, você tem um mentor a quem recorrer ou você vai procurar quem já passou por isso? Como é que você busca essa informação? A gente tem um mentor dentro da aliança, né? Então, como são mais de 300 escolas, né? Aí tem os regionais, que são as pessoas que cuidam de determinado grupo de alianças, né? Igual aqui na minha região, quem cuida é o Jimmy, né? Que o Jimmy foi até vice-campeão mundial esse ano na faixa preta, então ele é o cara que cuida aí da gestão das alianças na região aqui no estado de São Paulo. Então, qualquer problema que eu tenho, eu posso, mandar uma mensagem para ele, ligo para ele, então a gente tem todo esse suporte aí da aliança, né? Tem a associação, né, que cuida das academias, então a gente acaba tendo suporte aí até imediato. É uma comunidade, né? É uma comunidade, exatamente, para fazer com que o jiu-jitsu cresça, né? A gente possa prestar um serviço melhor aí e atender as pessoas aí com jiu-jitsu de qualidade. Perfeito. E agora, nesse papel de liderança que você vem fazendo há um tempo, já treinando já campeões aí brasileiros, né? Você poderia falar um pouquinho dos próximos passos do William como lutador e também como gestor? Cara, eu penso assim, acho que o meu maior sonho é conseguir uma medalha no campeonato mundial, né, cara? Então eu estou me preparando aí para que eu possa, o ano que vem, eu conseguir disputar o campeonato mundial, que é nos Estados Unidos, né? E o campeonato brasileiro também. Esse ano eu lutei, acabei perdendo nas quartas de finais, e eu vou estar me preparando aí forte para a gente chegar bem nessas competições aí. Acho que esse é o maior sonho pessoal, né, de atleta aí que eu tenho. Para a academia, cara, é poder atingir o maior número de pessoas realmente e assim mudar a vida das pessoas mesmo. Eu tenho o desejo que a minha academia tenha o maior número de alunos possível, né, cara? Pô, chegar a 500, 1000 alunos. Mas se eu mudar a vida de uma pessoa, cara, né, realmente poder atingir aquela pessoa e ver que realmente o jiu-jitsu trouxe benefícios para ela, pô, diminuiu o estresse, diminuiu às vezes a quantidade de álcool, pô, a gente vê na sociedade aí como que tá a relação entre o uso de drogas, né, lícitas ou ilícitas, né? Então o esporte pode trabalhar muito isso, pode ajudar muito isso. E o jiu-jitsu é uma excelente ferramenta, cara, porque você tá ali muito conectado com a pessoa. Eu tenho que ter total confiança na pessoa que eu tô treinando ali, porque se ela encaixar um golpe em mim e eu bater e ela não soltar, ela vai me machucar, né? Ou pode até me matar. Exatamente. Se encaixar um mata-leão em mim e eu bater e ela não soltar, né, pode me matar. Então é uma relação de confiança muito profunda. Então, isso faz com que as pessoas acabem tendo mais liberdade para falar para você dos problemas dela, né? Tendo mais liberdade para falar de você como que está a vida delas. E você ajuda ali, né? Pode ajudar e eu tento sempre estar ajudando ali da melhor forma que eu posso. E William, que conselho, que dica você daria para quem está começando no esporte, ou se não é do esporte, está pensando em montar alguma coisa, porque você também tem um pouco de conhecimento de gestão. Então, que dica você daria para essas pessoas? Cara, a dica essencial, cara, que valeu para minha vida, assim, é não desista. Não desistir. Se você tem um sonho, cara, Corre atrás. Corre atrás. E assim, se você está tendo dificuldade de realizar aquele sonho, pode ter certeza que tem uma pessoa ali que pode te ajudar, né? Em toda área que a gente pensar em empreender ou em atuar, hoje tem alguém que já alicerçou e já pavimentou aquela estrada. A gente não adianta querer criar a estrada sozinho, que você vai ter muito mais dificuldade. Você pode até criar uma estrada sozinho, mas é muito mais fácil você trafegar por uma estrada que já foi alicerçada. Aí você incrementa o quê? O seu pessoal, né? O temperinho ali especial, né? O seu jeito de agir com as coisas, né? Bacana. Acho que é isso, né? Acho Já que é bateu isso. 50 Viu? minutos ali de... Viu? Mas momento de descontração agora. Lá vem. Vamos ver essa surpresinha do Lucas. Pelo amor de Deus. Se a gente fosse pra porrada, eu acordava no cemitério ou no hospital.
Se a gente for pra porrada agora. Não, eu acho que eu não ia colocar nem você pra dormir, não. É só pra você ver realmente o que eu poderia ter feito. Senão, se você não vai lembrar, então não tem. Não ia ter graça, né? E se você lembrar, quem sabe eu não conquiste um aluno. Mas, pô, realmente o jiu-jitsu é eficiente. Boa. Tem que ir lá Boa. treinar. Vou lá fazer uma aula experimental. Depois desse bate-papo todo, eu acho que todo mundo vai, até o Dani, depois da cirurgia do joelho que ele vai passar daqui a pouquinho. A gente vai lá fazer um experimental. Ele leva vai a gente conhecer o lá. seu espaço. Eu aguardo todos vocês lá. 4 anos que eu tô tentando levar você. Mas precisava dessa resenha pra gente. Exatamente. Exato. E fica o Exatamente. convite aí para todo mundo aí conhecer a academia, conhecer a Aliança Americana. Se você não for de Americana, busque uma academia de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu vai fazer muito bem para sua vida aí. Bacana. E como que o pessoal encontra a Aliança ou o seu perfil nas redes sociais aí pra te seguir, pra conhecer o seu trabalho? No Instagram tá lá Aliança Americana, né? E o meu perfil tá William Mota BJJ86 no Instagram. Fechou. Obrigado, Fechou, William. muito obrigado. Só Obrigado. finalizando, ó, pra quem teve dificuldade de entender, a gente vai colocar o arroba dele ali na descrição do vídeo, tá? É só dar uma Falei olhadinha muito aqui, rápido. expandir aqui, que vai estar lá, consegue seguir a página da academia e do William pessoal também, né? E é isso aí, gente. É isso aí. Obrigado, Obrigado, William. William. Obrigado, Eu que William. A agradeço. resenha foi sensacional. E isso sucesso para aqui. vocês aí. Muito obrigado. Todos Também. nós. Valeu. Todo Obrigadão. Esse aqui foi mais um Resenha de Sucesso, convidado extraordinário, multicampeão, gestor, empreendedor. E se você que acompanhou até aqui, não deixa de curtir o vídeo, né? Também ativa o sininho aí pra gente conseguir mandar as notificações pra você, porque o YouTube às vezes ele é meio difícil de entregar, né? Então ativa o sininho e compartilha com quem gosta de histórias de sucesso, assim como a do William. porque tem Caio muito- que olha nossas métricas, então... se Exatamente, você clicar aí, eu tô vendo. Vai ficar tudo da vida assim, clicar nesse negócio. Clica Eu tô lá. vendo se você tá curtindo aí, hein, meu? Pode ter certeza. A galera da Aliança Americana lá em peso vai curtir e compartilhar. Bacana.